Salve, irmãos, com a paz do Senhor, amém? Amém. Vamos iniciar fazendo a leitura do Salmo número 30. Diz assim: Exaltar-te-ei ao Senhor, porque tu me exaltaste e não fizeste com que meus inimigos se alegrassem sobre mim. Senhor, fizeste subir a minha alma da sepultura, conservaste-me a vida para que não descesse ao abismo. Cantai ao Senhor, vós que sois santos, e celebrai a memória da sua santidade. Porque a sua ira dura só um momento, no seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu dizia na minha propriedade, não passarei jamais. Tu, Senhor, pelo teu favor, fizeste forte a minha montanha. Tu encobriste o teu rosto e fiquei perturbado. A ti, Senhor, amém, e ao Senhor supliquei. Que proveito há no meu sangue quando desço a cova? Porventura te louvará o pó? Anunciará ele a tua verdade? Ó Senhor, tem piedade de mim. Senhor, meu auxílio. Tornaste o meu pranto em folguedo, tiraste o meu cilício e me cingiste de alegria. Para que a minha glória atinja o santo povo e não se cale. Senhor, Deus meu, eu te louvarei para sempre. Aleluia, glórias a Deus, né? Então, como o salmista fala aqui, né, que louvará o Senhor para sempre, nós também somos aqui para louvar o Senhor, né, para glorificar, para agradecer, porque nós sabemos que Deus, Ele é um Deus forte, Ele é um Deus poderoso, Ele é um Deus do impossível, e Ele é um Deus que está aqui nessa noite, né, ouvindo as nossas orações, abençoando as nossas vidas. O Senhor conhece a vida de cada um, né, o Senhor sabe o que cada um está passando, o Senhor sabe o que cada um está precisando, né, a gente sabe, né, a gente tem essa confiança, essa certeza, que quando a gente ora, Deus ouve a nossa oração. E que a nossa oração não fica sem resposta, né? O Senhor, Ele sempre nos dá a resposta, porque a gente serve a um Deus vivo, né? Um Deus poderoso, um Deus presente, né? Um Deus que não nos abandona e que não nos deixa sozinhos. E a gente está aqui na casa do Senhor porque nós confiamos nesse Deus, porque nós sabemos que Deus está aqui e estamos aqui para orar, para agradecer, para louvar, né? E para engrandecer o nome do Senhor. Amém? Amém. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nessa noite, Senhor, nós queremos te agradecer, Pai, por estarmos mais uma vez reunidos na sua casa, Senhor, aqui, Deus, na tua presença, meu Pai, te agradecendo, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, te agradecendo, meu Pai, pelos livramentos que o Senhor tem nos dado, porque o Senhor, Pai, tem nos abençoado, o Senhor tem nos fortalecido, tem suprido as nossas necessidades, Senhor. Nós consagramos a Ti, meu Pai, as nossas vidas e pedimos, Deus, que o Senhor esteja no controle, Senhor, das nossas vidas. Nos dá sabedoria, meu Pai, nos dá discernimento, Senhor, para entender a Sua vontade, para fazer, Senhor, a Sua vontade, para que a gente ande sempre nos Teus caminhos, Deus, que o Senhor venha nos fortalecer, que o Senhor repreenda, meu Pai, todo o levante do inimigo contra as nossas vidas, que o Senhor desfaça, meu Deus, todo o mal das nossas vidas, meu Pai. O Senhor é a nossa rocha, Deus, o Senhor é a nossa força, é a nossa segurança, a nossa confiança está em Ti, Deus, e nós cremos, meu Pai, no Seu agir, no Seu poder, Deus, no Teu mover nas nossas vidas, Senhor, e nós Te louvamos e Te agradecemos por tudo, Deus, por todas as bênçãos, meu Pai, pelo Seu cuidado e por tudo que o Senhor tem feito por nós, em nome de Jesus, amém. Aleluia. 84. Não perturbeis o coração, porque eu sempre sou fiel. Eu fecho a boca do leão, na cova estou com Daniel. Sou eu aquele, o grande eu sou, e onde estás também estou. Não
com Jesus alegremente, aleluia. Que prazer celeste sente a minha alma imensa, na glória que no céu eu vou gozar. Que eterna glória vou no céu gozar, com Jesus que do pecado me salvou. Santa paz e alegria lá no céu vou desfrutar, eterna glória Cristo me comprou. No céu vou ver o Cordeiro que por mim quis expiar, pendurado no madeiro, aleluia. Que me fez também herdeiro do que nunca vai murchar, da glória que no céu eu vou gozar. Que eterna glória vou no céu gozar, com Jesus que do pecado me salvou. Santa paz e alegria lá no céu vou desfrutar, eterna glória Cristo me comprou. De Jesus o rosto santo no céu hei de contemplar, onde não há dor ou pranto, aleluia. Mas sim um sublime canto que pra sempre vai soar, na glória que no céu eu vou gozar. Que eterna glória vou no céu gozar, por Jesus que do pecado me salvou. Santa paz e alegria lá no céu vou desfrutar, eterna glória Cristo me comprou. Quando for ao céu chegado e a glória alcançar, por ter Cristo ao meu lado, aleluia. No seu trono assentado, a Jesus vou adorar, eterna glória vou no céu gozar. Que eterna glória vou no céu gozar, com Jesus que do pecado me salvou. Santa paz e alegria lá no céu vou desfrutar, eterna glória Cristo me comprou. Aleluia, Jesus, glória a Deus, amém? Vamos orar novamente. Aleluia. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, neste momento, Deus, nós te agradecemos, Senhor, por esse período de louvor, meu Deus. Te agradecemos, Senhor, por estarmos reunidos aqui na sua casa, meu Pai, pela tua presença, Senhor, pelo teu Espírito Santo, Deus. Te agradecemos pela sua graça, Senhor, pela sua bondade. E pedimos que o Senhor continue agindo no nosso meio, Senhor. Continue agindo nas nossas vidas, meu Pai. Derrama sobre nós, Senhor, a tua unção, Deus. Derrama sobre nós, Senhor, a tua paz, Deus, a tua alegria. Que em nome de Jesus, Deus, nós possamos sair daqui esta noite renovados, meu Pai. Cheios, Deus, do teu Espírito Santo. Cheios, Senhor, da tua unção, meu Pai. É isso que nós te pedimos, Senhor, e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Eu quero convidar a irmã Zélia para continuar dirigindo o culto, amém? Aleluia, né? Glorificado seja o nome do Senhor nesta noite, né, irmã Vani? Deus é maravilhoso e Deus está nesse lugar. Glória a Deus por isso, né? Glória a Deus porque nós estamos aqui para glorificar esse Deus maravilhoso. Esse Deus que tudo pode. Por isso nós estamos aqui nessa noite em gratidão ao Senhor. Porque esse Deus que nós servimos, Ele é um Deus fiel, Ele é um Deus poderoso, e Ele é bom toda a vida, toda hora nas nossas vidas, né, irmã Bonita? Que maravilha nosso Deus, né? Por isso nós estamos aqui nessa noite para agradecer em nome de Jesus, né? Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor, né? Agora é hora das oportunidades. Eu queria saber qual dos irmãos quer vir aqui na frente. Antes disso, eu estou muito feliz, né? Com a presença da irmã Divina, da irmã Denise, com a presença de cada um dos irmãos que está aqui. Da Júlia, né? Maravilhosa, minha neta lá, o Edson, maravilhoso, meu neto, né?
Que Deus abençoe, né? Estava morrendo de saudade deles, olha que maravilha, né? Eles chegaram aqui de surpresa, que bênção do Senhor. Que Deus abençoe a nossa igreja hoje, em nome de Jesus, né? Com a presença de cada um dos irmãos que está aqui. Que Deus venha abrir a janela do céu para nos abençoar, para nos guardar e para nos livrar de todo o mal. Quem quer essa oportunidade agora está aberta. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. Com a paz do Senhor, amém? Vou ler partes do Salmo 3 e 4, que diz assim a palavra de Deus, no 2 na verdade. Servi ao Senhor com temor, e alegrai-vos com tremor. Com a minha voz clamei ao Senhor, Ele ouviu-me desde o seu santo monte. Diz assim no 5, a partir do 11: Alegrem-se todos os que confiam em ti, exulta eternamente, porque quando tu os defendes e em ti se gloriem os que amam o teu nome. Pois tu, Senhor, abençoarás ao justo, circundá-los-ás da tua benevolência como de um escudo. Amém? A palavra de Deus aqui nos diz nessas partes, né, dos Salmos, e da importância da gente servir a Cristo, né, e ter temor e tremor às coisas vindas do céu, porque Deus é maravilhoso. E há uma passagem da Bíblia que diz que nós não devemos ficar falando o nome de Deus em vão. Qualquer coisa é Deus, 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 nas coisas mais bobas que temos, né, enfrentado ou acontecido. Então, às vezes, até um momento de alegria, a gente fala dessas coisas. E Deus fala para a gente só usar o nome dele, né? Quando realmente a gente estiver em comunhão ou precisando realmente das bênçãos dele. Deus é maravilhoso e cuida de nós. E Ele diz também, né, que para a gente se alegrar, né, porque Ele nos defende, né, e o seu nome também é maravilhoso e é tudo para nós. Pois aqui diz no último: pois tu, Senhor, abençoarás ao justo, circundá-los-ás da tua benevolência como de um escudo. Então aqui diz que Deus nos abençoa, nos protege como um escudo, né? E nós, cristãos, nós sabemos que o grande escudo que nós precisamos na nossa vida é o nosso Deus, porque Ele nos ama, nos perdoa e está sempre conosco em todos os momentos das nossas vidas, quer seja de alegria e quer seja de tristeza ou na situação de doença, porque Deus é maravilhoso, Ele cuida de nós em todo instante da nossa vida. Agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Maravilhoso, né? O nosso Deus, né? Por isso nós estamos aqui para agradecer. Só gratidão, né, irmã Denise? Deus é tão bom, a gente não sabe nem o tamanho do tanto que Ele é bom nas nossas vidas. Eu também quero agradecer a Deus, né, pela viagem da minha filha, que foi até ali a Búzios, né? E foi uma viagem meia ruim as estradas, mas graças a Deus que chegou em paz. O tempo também lá tá bom, graças a Deus. Nós só temos que agradecer, né? Porque chegou em paz e com certeza vai vir em paz também, né? Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. Mais algum dos irmãos? Irmã Denise vai cantar para nós. Depois a irmã Júlia. Prepara aí, irmã Júlia, um hino. Vamos cantar, aleluia, aleluia, vamos cantar, aleluia. Glória a Deus. Amém, salve a igreja com a paz do Senhor. Amém. É sempre um privilégio, né, podermos estar aqui, porque aqui é um lugar onde a gente recebe muita bênção, né? Sempre quando eu fico muito tempo sem vir, eu começo a ter saudade, né, da igreja, de louvar, que aqui a gente sente mesmo a presença de Deus, Deus está neste lugar. Aleluia. Vamos louvar o Senhor. Tudo que eu tenho a te ofertar
coração. Eu queria ter muito, muito mais, mas tudo que eu tenho é um quebrantado coração. Um quebrantado coração move o coração de Deus. Um quebrantado coração traz o céu pra nós. Um quebrantado coração move o coração de Deus. Um quebrantado coração traz o céu pra nós. Conhecer a Deus é ir mais além, é rasgar o céu com o coração, é tocar a Deus com uma canção de um quebrantado coração. Um quebrantado coração move o coração de Deus. Um quebrantado coração traz o céu pra nós. Um quebrantado coração move o coração de Deus. Um quebrantado coração traz o céu pra nós. Traz o céu pra nós. Move o coração de Deus. Aleluia. Jesus. Oh, glória, aleluia. Agradeço a oportunidade, Marcelo. Glória a Deus. Uma bênção, irmã Denise, para louvar, aleluia, glória a Deus, né? Nós só temos que agradecer com a presença da irmã Denise aqui, da irmã Divina. A irmã Divina quer oportunidade também, irmã Divina? Quer não? Então agora vamos ouvir a irmã Júlia, né, cantar. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. A irmã Júlia é uma levita do Senhor, maravilhosa, né? Glória a Deus, né? Pode ser para a igreja, eu vou cantar um hino conhecido, peço os irmãos cantem comigo, amém? Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio sim o amém, somente dele mais ninguém. A Deus seja o louvor. Aleluia! Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Aleluia! Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio sim o amém, somente dele mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for,
né? Deus é Deus, não tem outra coisa não ser Deus. Deus é Deus, aleluia, maravilhoso, né? Mas alguns irmãos também quero agradecer a viagem do Pedro Filho também, que foi em paz e voltou também, graças a Deus, né? E foi maravilhosa a viagem dele também, né? Nós só temos que agradecer a Deus, que as bênçãos dos filhos é as nossas bênçãos, né, irmão? Por isso nós temos que agradecer. Bênção dos filhos é nossas bênçãos, aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. Mais alguém quer, Pedro Filho, falar alguma coisa? Não, irmão Edson? Para a próxima? Muito bem, estou esperando na próxima já. Continue vindo aqui, porque aqui é lugar de bênção. Pode vir aqui é lugar de prosperidade, lugar de bênção, aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. Pastor Pedro. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Eu quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor. Vamos abrir a conferência de cada aqui, né? Conversa também com a visita dos netos. Os irmãos estão visitando nessa noite, que sejam todos salvos e todos abençoados. Amém? Eu quero deixar um versículo aqui no livro de Isaías, no capítulo 6, quando o profeta Isaías fala: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor sentado sobre um alto sublime trono, e a aba do seu manto enchia o templo. Amém? Amém. Então, aqui é um versículo que parece simples, mas ele é muito profundo, porque diz: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. Isaías estava sempre naquele templo, era o lugar onde ele frequentava, onde fazia as suas orações, onde falava da palavra de Deus, onde servia a Deus. Mas talvez o rei Uzias estivesse mais presente na vida dele do que o Senhor. Então, ele diz que no ano em que morreu o rei Uzias, quando ele desligou do rei Uzias, ele viu o Senhor naquele tempo, que ele ia todos os dias, 2, 3, 4 vezes por semana, ou até todos os dias. Mas ele nunca tinha visto o Senhor como ele viu naquele dia, porque ele se desligou do rei, ele se desligou do homem. Às vezes nós estamos ligados em alguma coisa mais do que em Deus, mesmo sem querer, no subconsciente, às vezes num bem material, às vezes num parente que nós amamos muito, e nós ficamos mais ligados do que em Deus. E nós precisamos saber, como foi que a irmã Júlia louvou aqui, Ele é Deus. Nós precisamos saber que Ele está na frente de tudo, e sem a sua autorização, sem a sua permissão, nada funciona. Então ele foi preciso que ele se desligasse do rei, para ele ver, sentir a presença do Senhor naquele lugar. E via ele sentado ali sobre um alto e sublime trono. Havia serafins ali em volta, havia muita coisa importante, porque Deus é maior do que todas as coisas. O rei Uzias não tinha toda essa capacidade. Ele foi muito abençoado quando ele se levantou contra os sacerdotes. Ele ficou leproso e terminou morrendo separado do seu trono. Então nós precisamos saber que Deus está acima de todas as coisas da nossa vida, e nós não precisamos que Ele esteja nos dando tudo que nós queremos, porque às vezes Ele também cobra. Às vezes servir a Deus não é só receber bênçãos materiais. Às vezes servir a Deus é estar na presença. Às vezes servir a Deus não é pedir, é agradecer por tudo que Ele tem feito. O Senhor nos guarda, nos livra de todos os problemas, de todas as dificuldades. E com isso nós precisamos ter confiança. Então nós precisamos aprender a agradecer muito mais do que a pedir. Que nós sempre fazemos o contrário. Eu não estou dizendo que os irmãos, eu estou falando nós, eu estou incluindo também. Então, nós precisamos aprender isso.
é importante nós colocarmos Deus em primeiro lugar. O primeiro plano é Deus. Depois nós vamos pedir e vai vir as bênçãos e a prosperidade. Então nós temos que ter a consciência de que Deus está acima de todas as coisas. Nós temos a família, agradecendo pelo nosso trabalho, por muitas e muitas coisas, mas temos que saber que em todas essas coisas Deus nos abençoa e nos ajuda. Ele está sempre presente na nossa vida, às vezes nas pequenas coisas, pequenos detalhes, e em coisas grandes, em grandes livramentos. Quando nós achamos que parece que não tem mais jeito, Deus chega e estende a mão, porque Ele é Deus. Ele conhece o nosso deitar, conhece o nosso levantar, e às vezes nós podemos imaginar, então não preciso falar nada com Deus, Ele já sabe tudo. Ele sabe tudo, mas Ele se agrada quando nós confessamos. Ele conhece as suas falhas, não precisa se esconder, confessa. Ele conhece as nossas qualidades, não precisa engrandecer diante dele, só agradece porque Ele conhece. Então Ele é o Deus que nós servimos, que está acima de todas as coisas. Por isso Isaías fala dessa maneira: no ano em que morreu Eosias, eu vi o Senhor. Num templo que Ele estava sempre ali, num templo onde Ele servia, num templo onde Ele profetizava como um grande profeta, conhecido como um dos maiores profetas da Bíblia. Então nós precisamos saber que Deus está acima de todas as coisas. Aqui, esse capítulo, começa o capítulo 6, como a chamada de Isaías. Isaías já era profeta, mas há uma mudança na vida de Isaías aqui. Uma grande mudança na vida de Isaías. Uma transformação na vida de Isaías. É tanto que alguns historiadores eles comparam o livro de Isaías com a Bíblia. 66 livros, 66 capítulos, e os primeiros 5 são comparados ao Pentateuco, e daí para frente ele vai sempre tendo as divisões, porque Isaías era um homem de Deus, mas precisou que acontecesse algo muito grave na sua vida, algo muito sério, algo que tirasse a sua atenção para que ele visse o Senhor naquele dia. Pessoalmente, ele teve a visão ali que Deus estava ali naquele lugar. Ele estava centrado sobre um alto, sobre o trono, o seu manto enchia o templo. Então, deve ter sido uma visão muito maravilhosa que Isaías teve naquele dia. Daí para frente há uma grande mudança na vida de Isaías. Assim também pode haver essa mudança na vida de cada um de nós, quando nós reconhecemos que Deus está acima de todas as coisas das nossas vidas, e que nós possamos agradecer ao Senhor a cada dia, cada instante, por tudo aquilo que aconteceu na nossa vida. Vamos aprender a colocar na presença do Senhor as nossas fraquezas, as nossas dificuldades e também as nossas vitórias, colocando e agradecendo ao Senhor por tudo, em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Agora vamos convidar a irmã Patrícia, que vai trazer a palavra, né? A pastora Patrícia, que vai trazer a palavra. Irmã Vilma, levanta aí uma oração abençoada aí para a irmã Patrícia agora, em nome de Jesus. Aleluia. Vamos estender as nossas mãos. Amém. Abençoa tua filha mesmo, Senhor, que vai trazer esta palavra, Senhor. Eu sei que vai ser uma palavra gloriosa, Senhor. Nessa noite nós te pedimos e te agradecemos, Senhor, por cada vida que está nesse lugar, Senhor. Que Deus envie a janela do céu para abençoar a tua filha, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Saúde, irmãos, papai do Senhor, amém? Amém. Nós vamos fazer a leitura que está em Deuteronômio, capítulo 20, do versículo 1 ao versículo 8. Deuteronômio, capítulo 20, do versículo 1 ao versículo 8, que diz assim:
Quando saíres a peleja contra seus inimigos e vires cavalos e carros e povo maior em número do que tu, deles não terás temor, pois o Senhor teu Deus te tirou da terra do Egito e está contigo. E será que, quando vos achegares à peleja, o sacerdote se adiantará e falará ao povo, e dir-lhe-á: ouve, ó Israel, hoje vos achegais à peleja contra os vossos inimigos, que se não amoleça o vosso coração, não temais, nem tremais, nem vos aterrorizeis diante deles, pois o Senhor vosso Deus é o que vai convosco a pelejar contra os vossos inimigos para salvar-vos. Então os oficiais falarão ao povo dizendo: qual é o homem que edificou casa nova e ainda não a consagrou? Vá e torne-se a sua casa, para que porventura não morra na peleja e algum outro a consagre. E qual é o homem que plantou uma vinha e ainda não logrou o fruto dela? Vá e torne-se a sua casa, para que porventura não morra na peleja e algum outro o logre. E qual é o homem que está desposado com alguma mulher e ainda não a recebeu? Vá e torne-se a sua casa, para que porventura não morra na peleja e algum outro homem a receba. E continuarão os oficiais a falar ao povo dizendo: qual é o homem medroso e de coração tímido? Vá e torne-se a sua casa, para que o coração de seus irmãos se não derreta com o seu coração. Amém? Só até aqui os irmãos podem sentar. Aleluia, glórias a Deus. Esses dias eu estava ouvindo o livro de Deuteronômio, e Deus falou comigo muito a respeito de duas coisas que eu vou compartilhar com os irmãos esta noite. E a primeira coisa é que o livro de Deuteronômio, ele é o discurso final de Moisés. É como se fossem as últimas palavras de Moisés, ele repete as leis, inclusive Deuteronômio significa segundas leis, porque ele repete as leis. E estava se aproximando o tempo das pessoas, do povo de Israel, dos judeus, começarem a conquistar, a entrar na terra prometida. Mas Moisés, ele já sabia que ele não ia entrar na terra prometida. Deus já tinha falado com ele há muito tempo que por causa de um episódio de desobediência, ele não ia entrar na terra prometida. E qual foi esse episódio? Eles chegaram em um lugar chamado Cádiz e lá não tinha água. E aí o povo murmurou, como eles sempre falavam: você nos tirou da terra do Egito para vir morrer aqui nesse deserto, não tem água. E aí Moisés chama Arão, eles vão orar, e Deus fala com Moisés assim: olha Moisés, você vai fazer assim, você vai reunir o povo, você vai falar a rocha e vai sair água da rocha e o povo vai beber. Aleluia! Só que Moisés, ao invés de fazer exatamente como Deus disse, ele pegou sua vara e além dele falar, ele bateu na rocha 2 vezes. E por causa disso, Deus disse: você não vai entrar na terra prometida. Porque ele bateu na rocha 2 vezes? Não. Deus fala: porque você não confiou em mim. Porque você não acreditou que ia sair água na rocha. E foi por isso que ele bateu na rocha 2 vezes. Então foi por isso que ele não entrou na terra prometida. Mas o que me chama mais atenção é que Moisés, mesmo sabendo que ele não ia entrar na terra prometida, ele não reclamou, ele não murmurou, ele não se vitimizou, porque não foi fácil guiar aquele povo durante 40 anos no deserto, porque o povo reclamava, muitas vezes o povo reclamou, e muitas vezes eles passaram por dificuldades. Inclusive teve um momento que Deus falou bem assim: olha Moisés, eu vou acabar com esse povo, eu vou matar todo mundo, e de você e da sua família eu vou começar tudo de novo, vou fazer uma grande nação. E Moisés, mesmo sabendo que não ia entrar na terra prometida, que o povo estava realmente murmurando, estava desobedecendo, Moisés intercede pelo povo. Então Moisés, ele mesmo sabendo que ele não ia entrar na terra prometida, ele obedece aquilo que Deus disse para ele, porque Deus falou: você vai guiar o povo até a entrada da terra prometida. Então o que eu aprendo, a primeira coisa é que nós precisamos aceitar a vontade de Deus. E a vontade de Deus era que Moisés guiasse
o povo. Moisés, quando chega assim perto da terra, Deus fala: olha, sobe lá em cima e olha, porque você vai ver, mas você não vai entrar. Mas mesmo assim Moisés aceitou, e Moisés em nenhum momento pensou em desistir, Moisés não reclamou, Moisés não chorou, nada disso. Moisés simplesmente aceitou a vontade de Deus, porque a vontade de Deus era que Moisés guiasse o povo até a entrada da terra prometida. E muitas vezes nós, né, que somos cristãos, que estamos na igreja, a gente ora dessa maneira, né? A gente fala isso, que seja feita a vontade de Deus, que seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Mas na prática mesmo, assim, do nosso dia a dia, na realidade, muitas vezes é difícil aceitar a vontade de Deus, principalmente quando a vontade de Deus é diferente da nossa vontade. Porque quando ela é igual à nossa vontade, aí é bom, né? A gente aceita. Mas quando é diferente, a gente tem dificuldade. Porque todos nós, mesmo que a gente assim não planeje, não escreva no papel, mas todos nós temos sonhos, nós temos planos. A gente imagina como é que vai ser o nosso futuro, como é que vai ser a nossa velhice. Mas nem sempre vai ser do jeito que nós planejamos, mas vai ser do jeito que Deus planejou. E a gente tem dificuldade para entender e aceitar os planos e a vontade do Senhor. Mas a gente precisa entender que a vontade de Deus, mesmo que seja diferente da nossa vontade, ela é muito melhor do que a nossa vontade. Aleluia! Muitas vezes a gente fica insistindo na nossa vontade, né? Então que de coração a gente aprenda a orar, que seja feita a sua vontade, e que a gente aceite a vontade de Deus, porque a vontade de Deus, ela sempre vai ser melhor para as nossas vidas. Porque quando a gente aceita a vontade de Deus, a gente não vai ficar batendo cabeça, a gente não vai ficar perdendo o nosso tempo, a gente vai simplesmente aceitar a vontade do Senhor, né? Ao invés de a gente ficar insistindo na nossa própria vontade. Então nós temos que começar a aceitar a vontade de Deus. Moisés aceitou a vontade de Deus, né? Por muitos anos ele guiou o povo, sabendo que não ia entrar na terra prometida. Ele morreu já velho, né? Ele morreu com 120 anos, e diz que ele morreu com 120 anos e os seus olhos nunca escureceram. Ou seja, ele sempre esteve ali, ó, com vigor, com saúde e bem, porque ele aceitou a vontade do Senhor, né? E nós sabemos que Deus em nenhum momento abandonou Moisés e nem abandonou o povo, tanto que Deus falava com Moisés face a face, né? Então Moisés atendeu a vontade de Deus, entendeu a vontade do Senhor e aceitou. Então a primeira coisa que eu aprendi com essa passagem foi que nós temos que começar de coração, de verdade, a aceitar a vontade do Senhor. E que nós temos que orar pedindo para Deus nos mostrar, nos revelar qual é a vontade dele. Porque às vezes a gente não sabe. E pedir: Deus, me mostra qual é a sua vontade, qual é a sua vontade na minha vida, né? O que é que o Senhor quer que eu faça, o que é que o Senhor tem para mim, quais são os seus planos para a minha vida. E a segunda coisa que eu aprendi com essa passagem, a gente vê que Moisés ele fala aqui várias vezes, é da importância do povo não ter medo, né? Deles não temerem, deles não sentirem medo. Desse versículo 1 até o 8 que eu li, ele fala isso várias vezes. Ele fala: olha, não terás temor, não vai amolecer o seu coração, ou seja, não vai ter medo, não vai temer, não vai tremer, não se atemorize. Então ele fala várias vezes, ele repete isso para que o povo não tenha medo. Só que nós, né, que somos humanos, a gente sabe que às vezes a gente sente medo e a gente não quer sentir medo. Mas ele explica aqui por que vocês não terão medo. Ele explica o motivo. Por que vocês não precisam ter medo? Porque Deus é contigo. Então nós precisamos entender isso. Moisés sabia que a partir daquele momento seria um tempo de mais dificuldades ainda para o povo de Israel. Porque seria um tempo de batalhas, mas seria um tempo também de vitórias e de conquistas. E eles precisavam ter essa certeza de que eles não estavam sozinhos, que Deus era com eles, que mesmo que eles tivessem que enfrentar
um exército maior, né, um povo numeroso, Deus estava com eles e por isso não precisava deles terem medo. E da mesma maneira que Deus era com o povo de Israel, Deus é conosco, Deus é comigo e Deus é com você, né? Você não precisa temer absolutamente nada, porque Deus é com você. Então, você acredita que Deus é com você? Se você acredita, você não precisa temer, né? Por quê? Porque você não está sozinho, porque o Senhor é contigo. E naquela época, as batalhas, elas eram muito mais assim, pessoas, né? Hoje em dia, elas são tecnológicas, né? A gente vai ver que está tendo várias guerras aí, né? Mas a gente ouve falar de quê? De drone, de míssil, de caça, né? Altas tecnologias. Mas naquela época era o quê? Soldados, cavalos, espadas, lanças. Então, quem tinha um exército maior tinha vantagem, porque tinha mais gente, então era mais forte e mais poderoso. Mas Deus falou que, olha, mesmo que o exército seja maior, seja mais numeroso, vocês não precisam ter medo, porque eu sou com vocês. O Deus que tirou vocês da terra do Egito, Ele é com vocês. E a gente precisa entender isso, que nós nunca estamos sozinhos. E com Deus nós somos maioria, com Deus nós somos mais fortes, com Deus nós somos vitoriosos, né? Por quê? Porque Deus, Ele é o Deus todo-poderoso, né? Ele é o Deus do impossível. Então nós não podemos nos esquecer disso. Deus é com você. E Deus, Ele tem que estar no centro das nossas vidas em todas as ocasiões, né? Em tudo aquilo que nós fizermos, a gente precisa ter essa certeza que Deus, Ele vai nos ajudar. Ele tem que estar envolvido em tudo aquilo que nós fazemos. Quando Moisés fala aqui, olha, quando vocês chegarem à peleja, o sacerdote vai à frente. Então, antes de qualquer coisa, quem vai falar com o povo é o sacerdote, que é o representante de Deus. E a gente pode pensar, o que tem a ver o sacerdote com a guerra? Ele não vai lutar, ele não vai participar da batalha, mas ele é o representante de Deus. E ele ia ali primeiro para dar uma mensagem de Deus para o povo. Por quê? Porque tudo o que nós fazemos na nossa vida, Deus tem que estar envolvido. Deus tem que estar em primeiro lugar. Então o sacerdote ia à frente na batalha. E Deus, Ele tem que estar na frente de qualquer coisa que nós formos fazer, né? Então, se você não tem o hábito de falar com Deus, né? Tudo, primeiro, antes de fazer qualquer coisa, comece a ter esse hábito. Antes de qualquer coisa na sua vida, né? Coloque Deus em primeiro lugar. Ore antes de fazer. Vai fazer uma prova? Ore. Vai fazer uma entrevista de emprego? Ore. Vai fazer qualquer coisa? Ore. Eu lembro que muito antigamente, né? Desde o começo lá, quando a gente estudava para concurso, que a gente ia fazer as provas, como a gente orava. Eu me lembro quando a gente ia fazer a prova da Secretaria de Educação, que já faz muitos anos isso. Que a irmã Darcy, acho que a Isamara foi com a gente, a irmã Darcy foi lá em casa deixar a Isamara. E ela orou antes da gente sair, orou até pela caneta, né? E a gente fez aquele concurso, que foi o primeiro concurso que nós fizemos, e nós passamos. Eu me lembro também que quando a gente foi estudar para o concurso do TJ, a gente teve um professor do cursinho que ele falou bem assim, olha gente, nem tudo que vocês estudarem vai cair no concurso. E nem tudo que cair no concurso vai dar tempo de vocês estudarem. E nem tudo que vocês estudarem vocês vão lembrar. Então, ore para Deus cair aquilo que você estudou, para você lembrar do que você estudou. E aí eu lembro que nessa época que a gente ia fazer esse concurso, a gente estudava numa biblioteca, eu e a Betânia, e a gente sempre orava antes de estudar. E a gente passou naquele concurso, né? Passou distante, mas foi chamado, né? E hoje a gente está trabalhando. Então, a gente precisa colocar Deus em primeiro lugar. A gente precisa orar antes de qualquer coisa. E o versículo 8 é o que me chama a atenção, porque aí ele fala, olha, o sacerdote vai falar, e depois o oficial vai falar. E aí o que o oficial vai falar? Se tem algum homem medroso e tímido de coração, manda ele voltar para casa,
para que ele não amoleça o coração dos outros. Então, olha só, um exército não pode contar com um soldado medroso, porque um soldado medroso, ele tinha capacidade de influenciar os outros soldados e atrapalhar aquela peleja, atrapalhar aquela batalha. Então Deus não quer medrosos. Deus não quer que nós sejamos medrosos. Sabe por quê? Porque Ele é conosco. Se Deus é com você, você não precisa ter medo. Lá em Apocalipse até diz assim, que os medrosos não herdarão o reino de Deus. Por quê? Porque o medroso não confia em Deus. Porque o medroso não tem essa convicção de que Deus é com ele. E o Senhor quer que a gente acredite. Deus quer que a gente tenha tanta convicção, tenha tanta certeza que Ele é conosco, que a gente não vai ter medo de nada. A gente vai enfrentar todas as coisas. E o medo, além disso, ele é prejudicial para as nossas vidas. Eu fui até pesquisar, né? Eu gosto de estudar sobre emoções, mas aí eu pesquisei no Google mesmo a questão, o que o medo faz no nosso corpo. Aí o medo, ele produz 2 hormônios, a adrenalina e o cortisol. E o que esses 2 hormônios podem causar no nosso corpo? Acelerar os batimentos cardíacos, aumenta a pressão arterial, dilata a pupila, a respiração fica mais rápida e curta, ou seja, a respiração fica ofegante, sudorese, sensação de frio, tensão muscular prolongada, diminuição da circulação sanguínea no sistema digestivo, podendo causar náuseas. Aí eu fui pesquisar assim, e o que o excesso faz? O que o excesso de adrenalina pode causar no nosso corpo? Irritabilidade, ou seja, você vai ficar sem paciência, vai ficar mais nervoso, palpitação, dificuldade para dormir, insônia, aumento de risco de infarto, porque se aumenta a pressão, pode aumentar o risco de infarto, ansiedade, depressão, todas essas coisas pelo excesso da adrenalina. E o que o excesso do cortisol pode causar? Hipertensão, diabetes, fraqueza muscular, fraqueza óssea, problemas na pele, alterações de humor, insônia, dificuldade de concentração, problemas de fertilidade e menstruação irregular em mulheres. Agora imagina, todos esses sintomas aqui que o excesso de adrenalina e cortisol podem causar no nosso corpo. E a gente sabe que tem pessoas que têm medo todos os dias e várias vezes durante o dia. Porque tem gente que tem medo de absolutamente tudo. Se a pessoa tem em casa, ela tem medo de alguma coisa que pode acontecer em casa. Se ela sai, ela já fica com medo porque ela saiu. Se o filho sai, aí fica com mais medo ainda. Então, assim, imagina como é que fica a saúde dessa pessoa. Porque ela está preocupada, ela está com medo o tempo inteiro. É tensão muscular, é problema no estômago, é problema no coração, é palpitação. Então, o remédio, ele vai aliviar os sintomas, mas ele não vai resolver o problema. Então, muita gente está doente por causa do medo, né? Doente por causa do excesso de medo, por causa do excesso de hormônio que o seu corpo está produzindo, porque você está sentindo medo o tempo inteiro, muito mais medo do que a gente devia sentir, né? Porque o medo em si, né, de maneira, né, saudável, não é ruim. Mas a gente sentir medo de tudo o tempo inteiro, aí é um problema. Porque antigamente, os medos que a gente falava, né, aquelas fobias, tem medo de altura, tem medo de aranha, tem medo de inseto, tem medo de lugares fechados. Mas hoje em dia são muitos medos. Por exemplo, a gente tem medo de violência e é natural que a gente tenha, porque acontece. Mas a gente precisa se lembrar, Deus é comigo. Né? Tem medo de ficar desempregado, mesmo quando você está trabalhando, a pessoa tem medo de ficar desempregada. Né? E quando a pessoa está trabalhando e tem medo de ficar desempregada, e às vezes ainda tem medo de o dinheiro não dar para pagar as contas, mas a gente precisa lembrar, Deus é comigo, Ele vai suprir as minhas necessidades. E aí quem tem filho, tem medo dos filhos se envolverem com coisas erradas, se envolverem com pessoas erradas, mas a gente precisa entender que Deus é com você. Aonde você não vai, Deus vai. Porque você não pode seguir os seus filhos o dia inteiro. Eles têm a vida deles, eles vão sair para trabalhar, eles vão sair para namorar,
né? Então você precisa confiar o quê? Eu não vou junto, mas Deus vai, né? O Senhor vai cuidar. Então nós precisamos ter essa confiança. E hoje em dia a gente tem medos sociais, né? A gente tem medo de falar alguma coisa, não ser bem interpretado, não ser bem entendido, né? De ser julgado, da aparência, né? De fazer qualquer coisa errada. Então a gente passa o dia inteiro, às vezes, sentindo medo, se preocupando o tempo inteiro com muitas coisas, né? Então esse medo está nos adoecendo, né? Aí a pessoa, ela tem medo de não casar. Aí quando casa, tem medo de separar, tem medo de ser traído, mesmo antes de qualquer coisa acontecer, né? A gente tem medo, muitas vezes, de morrer. Então são muitos medos todos os dias e muitas vezes o dia inteiro. E essa passagem, por isso que eu gostei muito dela, porque o Senhor, Ele nos ensina qual é o remédio para o medo. É só a gente se lembrar que Deus é contigo. Você não está sozinho. Quando você tiver com medo de qualquer coisa, né, lembra, Deus é comigo. O Senhor é comigo. Eu não estou sozinha. Né? O Senhor, Ele é um Deus todo-poderoso. Ele é um Deus que me ama. Ele é um Deus que cuida de mim. Senhor, Ele quer o meu bem. Ninguém no mundo quer o melhor para mim do que Deus. Por mais que os meus pais me amem e eles queiram o melhor para mim, mas Deus, Ele quer mais ainda, né? Então a gente precisa descansar no Senhor e ficar livre, né, de tanto medo. Então a gente não pode se esquecer desses dois aprendizados. Nós precisamos aceitar a vontade de Deus, porque a vontade de Deus, ela sempre vai ser o melhor para as nossas vidas, e que a gente não precisa temer nada, porque Deus é conosco. Amém? Amém. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. O Salmo diz: aqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Olha aí a palavra, descansar nos braços do Senhor, né? Vamos tirar nossa oferta. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor nesta noite. Aleluia. Vou convidar o irmão Fábio, né, para tirar as ofertas nessa noite. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. Deus é maravilhoso, né? E Deus está aqui neste lugar. Aleluia. Vamos louvar. Aleluia. Quem oferta com alegria lá no céu brilhará, lá no céu brilhará, lá no céu brilhará. Quem oferta com alegria lá no céu brilhará, que Deus recompensará. Ó Senhor, abençoa a oferta, ó Senhor, abençoa a oferta, abençoa seus filhos que cooperam de todo o coração, torna eles paz, amor e alegria, abençoando o seu pão de cada dia, ó Senhor. Amém. Aleluia. Adorar, irmão Cabo. Abençoa nossa oferta. Abençoa mesmo, Deus. Abençoa nossa igreja também, Senhor. Nossa semana de trabalho. Abençoa mesmo, Deus. Pai, Em nome de Jesus, Senhor. levar para casa, Paz, aleluia. bênção, saúde, e todo mundo que está rondando a gente. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Glória a Deus, né? Obrigada, Senhor, né? Nós temos que agradecer a Deus, né? Por cada vida que está nesse lugar, que eu sei que as mãos de Deus são estendidas para cada um de nós, né? E que Deus nessa noite abra a janela do céu para abençoar cada um, tá? Tá bom? Que Deus abençoe, que tenha uma semana abençoada, cheia de paz, cheia de amor, cheia de saúde, cheia de tranquilidade na presença do Senhor. Que Deus abençoe os irmãos. Aleluia! Obrigado, seja o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Amém? Eu quero primeiro agradecer a presença de cada um, né? Que o Senhor possa abençoar cada um. Vamos estar dando os avisos e orando e dando a bênção final. Amém? Nós vamos estar aqui terça-feira, a partir das 8 horas da manhã, às 9, realizando o nosso culto, que nós fazemos toda semana.
Domingo estaremos aqui no culto de Santa Ceia. Então convidamos os irmãos para participar, que é importante. E nós estaremos aqui com certeza, alegre, com o coração voltando para Deus e confiando no Senhor. Amém? Convidar os irmãos a ficar de pé, nós vamos estar orando agora, agradecendo a Deus. Amém? Deus amado, Pai maravilhoso, mais uma vez, Senhor Deus, nós estamos aqui, Pai, para te agradecer por tudo que Tu tem feito nas nossas vidas, meu Pai. Que Tu, Senhor, seja sempre presente na nossa vida, que Tu, Senhor, nos abençoe, nos dá coragem, Senhor Deus, e determinação para enfrentarmos todas as batalhas da vida, Senhor. Muitas vezes nem só o soldado é medroso, mas às vezes nós somos também, Senhor. Por isso eu te peço, Senhor, tenha o medo de coração de cada um dos teus filhos, Senhor. Abençoa cada um na sua caminhada, meu Pai, na sua luta. Eu desejo sempre presente ali, meu Pai, para abençoar, abrir as portas e livrar em todas as áreas da sua vida, Pai. Leva-nos em paz, Senhor Deus, como Tu trouxeste a esse lugar, meu Pai. Dando, Senhor Deus, bênçãos e prosperidade na vida de cada um dos seus filhos, meu Pai. Que nós possamos ter semanas e dias maravilhosos na Tua presença, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Fechamos os olhos e eu receber a bênção do Senhor. Amém? Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo sejam com todos nós. Não só hoje, mas para todos sempre. Que todos possam dizer amém. Cumprimento o seu irmão, em nome do Pai e do Filho.